Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no capítulo de número 64. Hoje é 20 de outubro de 2021 e nós estamos vendo a história de Jacó, Raquel, Bila e Zilpa, a formação das 12 tribos de Israel. E é o quarto capítulo que nós estamos vendo essa história. Vou comentar algo com você. Nós fizemos uma longa jornada mostrando a cosmogonia, a origem da visão de criação da mente hebraica, do povo hebreu e da misteriosa divindade que se revela ao povo hebreu. E passamos pela constituição de muitos pontos interessantes. Se você não assistiu, recomendo que você pegue, se você tem interesse em compreender de Gênesis a Apocalipse qual a visão da mente hebraica, da consciência hebraica, pegue desde o início. Agora nós estamos num momento estratégico, é a genética do Messias. Lembre-se, Gênesis 1:26 propõe Elohim, Adonai, Yahvé Elohim Adonai, propõe gerar um ser à sua imagem e semelhança. E todo o movimento é para isso. Né? Toda transição da energia infinita do próprio ser misterioso, Yahvé Elohim Adonai, se transforma em matéria no plano mineral, vegetal, animal, hominal. Toda a história humana é posta em marcha e uma genética em particular é formulada, é atraída, é estimulada para que dela haja um alinhamento através da lei. Né? Então a Torá e os profetas, enfim, vão dar àquele povo um comportamento, vão direcionar o arbítrio, vão direcionar a vontade, vão direcionar as decisões, as escolhas. Evidentemente, dentro do povo, gente que pró e gente contra também isso. Né? Não há uma unanimidade, mas há um centro onde esse cordão de ouro genético, essa escada de Jacó, vai transcender e alcançar o céu. Então nós estamos vendo essa história, está tendo a oportunidade de olhar as Escrituras, olhar os textos pré-messiânicos, chamados Antiga Aliança, Velho Testamento, está podendo olhar com essa perspectiva. E nós estamos aproveitando também para extrair, além do conhecimento da genética do Messias, extrair uma sabedoria milenar, né? O funcionamento do ser humano, como ele vai despertando a sua consciência, lidando com família, lidando com a sua sexualidade, com morte, com saúde, com doenças e tudo. Né? Uma história plena, completa, aí que tem todos os elementos de aventura, de romance, de emoção e tudo que acontece com os personagens. Então nós estamos de camarote, né? Gostaria que você... nós não temos pressa de caminhar com esse estudo, porque é uma grande jornada. Está tendo a oportunidade de rever os textos e a grande epopeia, a grande odisseia do povo hebreu na formação do Messias, e depois vamos chegar até o Messias e além, né? Porque as Escrituras são tão amplas que nós podemos buscar o Apocalipse e irmos em dimensões que estão muito adiante do nosso tempo. Não perca, fique com a gente e veja o amanhecer da consciência hebraica. Aqui nos ventos do Consciência Hebraica a gente sempre explica, agora mais resumidamente, né, porque Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, o olhar hebreu de Jesus. Né? Ele foi muito vendido à grega, a igreja teve muita influência greco-romana e nós estamos querendo recuperar esta visão. Venha com a gente, aqui você vai ver o início de tudo, de todas as coisas e o desenvolvimento delas. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para que você contemple essa história toda. Aqui nós alteramos algumas coisas no nosso bloco, né? E eu vou hoje colocar para você os grandes elementos que serão vistos. O arbítrio humano
a busca humana por sua realização espiritual. Olha, nós vamos ver Jacó em Peniel, eu tenho visto muita gente falar sobre essa passagem, com uma ótica que nós vamos apresentar de maneira diferente, né? De uma maneira como nós a enxergamos. Então, não perca daqui a pouco. E nós vamos interpretar Peniel como o uso do arbítrio humano. Peniel é uma visão, é uma parábola, pode ter sido uma experiência física também, de um anjo que aparece para Jacó. Isso não é importante, mas o importante é o símbolo, é o significado. Então nós vamos falar sobre o centro do propósito da divindade. Se você perguntar nesses 25, 30 anos que você tem lido os textos hebreus, qual é a essência da criação, qual é a essência da vida humana? Escolha, arbítrio, decisão, autoconsciência posta em atividade. E quantas vidas nós vivemos? Nós vivemos bilhões de vidas. Cada decisão que você toma é praticamente uma vida que você vive. E você pode alterar essa decisão. Você deveria amadurecer. Você deveria, o teu ser, né, amadurecer, com S. Ou seja, o teu ser deveria evoluir em todo esse conjunto de decisões e consequências que acontecem na tua vida. Mas muitas vezes a falta de parâmetro. As pessoas estão ligadas em valores dos nossos estamentos sociais, das nossas estruturas sociais, dos valores de uma sociedade que não compreende nada sobre a vida. Há uma compreensão técnica, prática, da medicina, do dia a dia das coisas, mas de sabedoria, muito pouco. Então nós temos a possibilidade gigantesca de nós buscarmos essa sabedoria hebraica, ancestral, de milhares de experiências humanas, e vermos que o centro de tudo é o arbítrio, é a escolha, é você tomar decisões, é o controle, o autocontrole, o controle daquilo que você escolhe dentro de você para a sua realização espiritual. Então nós vamos ver isso na passagem de Jacó. A importância de um novo nome, demonstrando a mudança de ser e de dimensão. Como nós falamos, né? Amadurecer com S. Ou seja, quando Jacó recebe um novo nome, está representando algo que está proposto para todos nós. Em Apocalipse é dito: eis que vos darei um novo nome, escrito em uma pedra branca, ao qual ninguém conhece senão a própria pessoa. Isso tem um significado maravilhoso e profundo, né? A rocha representa Cristo, que é uma parte da divindade que se torna a imagem e semelhança de Deus, cumprindo o seu propósito em Gênesis 1:26, realizando o processo integral dessa grande realização cósmica. Né? A divindade forma todos os planos, forma os animais, forma a humanidade, forma, através das relações sexuais, aperfeiçoa geneticamente um povo, e dele nasce o Messias. Então, ele simboliza essa pedra branca, que é a cor da divindade, né? Uma cor neutra que possui todas as cores. E diz que nós receberemos todos um novo nome. Então, a mudança do nome de Jacó é um símbolo para nós, para você. Queria que você tomasse posse disso, porque vai falar a respeito de quê? De uma nova dimensão da nossa vida. Esse novo nome não é para cá, para o tempo. Esse é um novo nome que aponta para a nossa transcendência. Olha, vai aparecer a palavra salvação. Né? Muita gente acha interessante o Cristo, o Evangelho, usar salvação. Mas você é salvo de quê? Olha, são tantas dimensões de salvação que até é difícil enumerar. Né? Primeiro nós começamos a ser salvos de nós mesmos. Né? Já é uma enorme, uma principal salvação. E depois toda a sabedoria, todo o conhecimento vai nos salvando de muita coisa durante a nossa vida e permite que a gente chegue à realização do nosso ser. E por último,
nós vamos ver que assim, todo grande privilégio proposto há um risco. Quando o arbítrio é proposto, há a possibilidade de você não escolher a vida. Se você não escolhe a vida, você escolhe a morte. Então, a extinção, o homem não é imortal, mas é imortalizável, o ser humano é imortalizável, mas depende da sua interação com a vida. E aí esse último conceito de salvação é a salvação da segunda morte, que é a morte da essência, a morte espiritual. Você vai ouvir falar muito aqui no nosso curso, você procurar em Apocalipse, você vai encontrar o conceito claro da segunda morte. Isso é uma das áreas de salvação. Transgressão de Simeão e Levi terá uma influência na bênção da primogenitura. Olha, mais um pouquinho adiante, nós vamos ver os dois irmãos, que são o primeiro e o segundo em ordem de nascimento, né? Simeão e Levi. Nós vamos ver que eles desobedecem Jacó e colocam toda a descendência deles em risco. Jacó fica extremamente ofendido com a atitude dos filhos, que passam por cima da autoridade do pai, desprezando a sua liderança. E isso terá consequências lá adiante, né, na bênção da primogenitura. E você vai perceber outros fatores históricos que vão envolver o terceiro filho de Jacó também. Você vai ver que a bênção de Jacó migrará para Judá, né, que é o quarto filho. E isso é muito interessante porque de onde vem a primogenitura messiânica? Quem será o primogênito de fato de Deus que Jacó representa? Jacó é uma tipificação do Criador, né, de Deus. Estará em Judá, estará em Jesus, que é da tribo de Judá. Então é muito interessante nós vermos isso já na genética, elementos da vida acontecendo, decisões os homens tomando, isso tudo levando a mudanças, né? O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, lemos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Olha, eu recomendo que você leia as escrituras, né, diariamente, que você vá sintonizando com a palavra. Ela realmente altera o estado frequencial humano e muda a vida. É um livro vivo. Então, vamos a ele. Genética crística para a formação do Messias, grandes lições sobre a vida e muita sabedoria milenar para o seu interior. Gênesis 32. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com, ou vamos colocar uma barra e a tradução correta seria: lutastes em Deus e com os homens e prevaleceste. Aí está certo. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sob a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara na juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Olha, é muito interessante aqui o significado do nome Israel, formado por 3 termos hebraicos. Ish, que significa homem, Ra. A primeira tradução é luta, mas eu gosto muito de você pegar aí a terceira e a quarta.
lutar, contender, no sentido de perseverar e de aspirar, né? Então, Ra pode estar nesse sentido de aspirar, perseverar, ou exercer influência. E El, que é Deus, né? Então, o homem luta, vence, ou o homem que persevera, que aspira em Deus. Eu acho que é a melhor tradução, não é a primeira que os tradutores escolhem, mas eu escolheria essa. Homem que aspira, que persevera e vence em Deus. Esse é o sentido mais profundo. Bom, falando então sobre essa passagem, muita gente coloca novamente, né, as pessoas voltam para dizer que Jacó estava com medo, porque Jacó tinha enganado o seu irmão, tinha feito coisas erradas, tinha transgredido, que ele tinha uma personalidade errada para com Deus e para com os homens. Olha, vocês viram o texto até aqui, nós já lemos o passado, e você viu que eu não vejo, não tenho essa visão, acho que as escrituras passam isso. Não há uma única palavra da divindade repreendendo Jacó ou fazendo qualquer colocação para Jacó num sentido contrário do comportamento dele. Rebeca, sim, age e Jacó agem por algo que foi dado direito a ele de agir. O irmão vende a sua primogenitura para ele, desprezando aquele ato espiritual, e tudo acontece a partir daí. Então, essa interpretação eu não vou usar aqui. Para mim, Peniel representa outra coisa completamente diferente que eu queria destacar aqui para você. Então, a primeira coisa é assim, ora, eu não vou entrar com você no caso, não, foi um fato real, Jacó se agarrou com um anjo lá e lutou com esse anjo que representava Deus, ou aquilo foi uma visão espiritual, foi uma visão que envolveu um símbolo em Jacó, né? Para mim, tanto faz, nós não vamos ter a comprovação de uma ou de outra. Você fica à vontade. Seja de uma forma ou de outra, nós sabemos que um anjo para derrotar Jacó, não haveria luta, seria desproporcional, né? Então, isso é mais um símbolo da perseverança, por isso que eu gosto aqui do termo aspirar, perseverar, né? A toda a história de Jacó mostra uma aspiração, ele aspirava, por exemplo, ele tinha desejo de ter a primogenitura, por isso que ele faz aquilo tudo com o irmão, né? E ele persevera na busca daquela bênção do pai que era importantíssima para ele, e o Esaú vai desprezando todas essas coisas. Depois Jacó faz uma aliança com Deus no caminho, ele enxerga um potencial dentro dele muito grande, ele nem entende direito, né? Ele acha que é o lugar que ele está, como nós vimos lá na escada de Jacó. Depois ele vence com referência ao seu sogro, e apesar de abençoar muito a vida do sogro e sair com bens lá, que era o que tinha que acontecer mesmo. Então, nesse momento, Jacó está obedecendo ao Criador, ele está voltando porque recebeu uma ordem de Deus. Evidentemente, ele sabe da ira de Esaú, ele toma todos os cuidados, ele tem receio pela vida dele, pela vida das mulheres, ele não é afoito, arrogante, prepotente, ele sabe que o irmão tinha ficado magoado, enfim, ele toma todos os cuidados. Mas, né, a essência dessa passagem de Peniel é o fato de que ele nasce desde o seu nascimento, ele nasce em uma desvantagem, entre aspas, porque ele é o segundo a sair, ele não teria a primogenitura principal, ela seria de Esaú, mas ele persevera, ele se inflama por aquilo, ele busca a sua realização espiritual. Esse é o centro. Então nós voltamos a Gênesis 1:26, né? Qual o propósito da divindade? É nos formar a sua imagem e semelhança. Isso é ela que quer. Né? Então, quando nós nos dispomos, ela nos inflama nessa direção. Então, Jacó tinha uma entrega ao Criador, uma relação com Deus
de Abraão e de Isaac integral. Ele desejava intensamente que o Deus dos seus pais o abençoasse, que ele tivesse essa relação, e ele vai conhecendo cada vez mais profundamente esse Deus, e ele então alcança esse clímax aqui. Essa passagem representa uma epifania, representa um transbordamento, representa um momento em que ele está demonstrando toda a sua perseverança, o seu intenso desejo. Então, o que eu recomendo para mim, para você, para todos nós, né? Colocarmos isso em primeiro lugar. Jesus nos ensina, né? Inclusive, quando ele está com Marta e Maria, ele fala, olha, Maria escolheu a boa parte, que nunca lhe será tirada, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua harmonia. Jesus faz isso, essa perseverança, essa atitude de Israel, que é muito mais do que lutar, né? Porque a luta ali seria inglória, né? Um homem não venceria um anjo nunca. Então, a luta é muito mais um teatro, é muito mais para dizer de uma disposição. Por isso que eu gosto mais de Israel, não como luta, mas como perseverança e como, os dois termos aqui eu acho que são ótimos, aspiração, né? Ou seja, eu tenho desejo daquela posição. Então, eu pergunto para você, e para mim, e para todos nós, quanto a nossa vida espiritual é uma grande aspiração para nós? Quanto eu persevero, quanto eu sinto que isso é o centro da minha vida? Não é? Quanto que há realidade na nossa vida com referência a essa transcendência, a essa busca? Quanto é que há? Não é? Você que pode responder, eu que posso responder para mim mesmo, cada um de nós. É verdade, tem alguns momentos da nossa vida que nós corremos muito, trabalho, compromissos, dívidas, processos financeiros, né? Mas se a tua vida for sempre assim, se nunca tiver tempo para o espiritual, isso pode ser uma escolha, né? Então, Peniel para mim tem essa significação, né? Ele quer a bênção, ele quer a vida espiritual, isso representa o propósito do Criador, entrar em harmonia com o sentido mais profundo da vida humana. E ele então é abençoado, né? Com essa perseverança, ele é abençoado, né? Seu nome será Israel, pois como príncipe, então, na nossa visão, perseveraste em Deus e com os homens, e prevaleceste. Então, agora vem aqui uma pergunta, né, que é a questão do nome, né? Jacó está perguntando qual é o teu nome. E é interessante essa questão do nome da divindade hebraica, porque lá no começo do Gênesis, a gente vê que o termo usado é Elohim, e que, vamos dizer, formalmente o nome Yahvé é revelado para Moisés. Moisés é que tem esta revelação profunda do nome de Deus, né? Historicamente, eu não sei quando o nome foi pronunciado, não estou fazendo nenhuma afirmação de estudo aqui. Estou dizendo apenas simbolicamente, né? Nós vemos uma evolução do nome Elohim, do nome Adonai, né? Que a princípio aparece no Gênesis e que está muito mais relacionado à nossa condição, né? De nós nos tornarmos Elohim, que a palavra Elohim significa deuses, né? Ou, na visão para o eterno, como não há politeísmo em Israel, significaria potências do ser da divindade, né? Potências como o poder, como a sabedoria, como a ação, que são dimensões necessárias para realizar o homem, a imagem e a semelhança de Deus. E a gente vê lá em João, por exemplo, aparece o verbo, né? E a sabedoria aparece em vários textos fundamentais como atributo da divindade. E o poder é a essência da vida de Deus, né? Da manifestação de Deus. Então, depois lá adiante é que o nome
é revelado a Moisés no sentido da profundidade da evolução da consciência, né? Ou seja, quando Moisés aparece, a consciência humana já tem a capacidade de receber a revelação do nome da divindade. Lá em Adão, essa consciência está em início de desenvolvimento. Em Jacó, está medianamente aí, alcançando já grande condição, mas ainda é só em Moisés que essa plenitude vai se dar, independente de que historicamente isso não tenha sido assim, simbolicamente é isso que a gente entende. Então ele pergunta pelo nome, não é dado nome para Jacó por causa disso, e o nome então daquele lugar é Peniel, porque é uma visão face a face com Deus, e aqui aparece a ideia de salvação. Então é praticamente o mesmo símbolo que depois a sarça ardente que Moisés entra em contato terá. Nós vamos abordar aí para frente essa passagem, né? Ou seja, uma estrutura biológica que é o que com o fogo ela morre. Deveria morrer, mas a sarça ali é biológica e não morre. Então ali o fogo, elemento de transformação, preserva a vida. Então isso é transcendência, né? Isso é transcendência, que é o símbolo da nossa própria capacidade de alcançar essa evolução rumo ao infinito, como filhos de Deus, como templos da suprema divindade. Agora, nessa passagem em particular, a gente vê o mesmo significado, porque ele vê Deus face a face e a alma dele é preservada, né? Salva, aqui tem o sentido de preservação. Então ele fala, olha, eu estive na presença de Deus, na dimensão de Deus, e não dissolvi, e não me perdi, e não preservei a minha individuação. Isso é maravilhoso. Então é esse o sentido aqui de salvação, dá essa visão de eternidade, né, do eterno, e do homem evoluir neste meio eterno. Hoje nós estamos no meio temporal, mas há a dimensão do eterno dentro de nós, na essência das coisas. Nós podemos transferir, fazer com que a nossa consciência alcance essa condição também de transcendência, de eternidade. Então é uma passagem que tem muita riqueza, né? Muita riqueza. E depois aqui, essa toque na coxa de Jacó, e esse manquejar de Jacó que altera a maneira como ele vai andar, né? É uma marca, e evidentemente que Peniel representa uma epifania, né? Um momento de maturação do ser de Jacó. Eu não quero dizer com isso que ele não evoluiu, né? Quando eu falo que essa visão errada de Jacó, que se tem carregada de que ele era totalmente errado, enganador e tudo mais, não tem essa visão, não vejo dessa maneira, mas não quer dizer que ele não foi evoluindo na sua relação com o sagrado. E como todos nós, como o próprio Messias, há uma espiral evolutiva onde nós vamos cada vez tendo mais profundidade do Criador. E neste ponto da vida de Jacó, ele alcança um clímax. Então, esse toque na coxa, isso muita gente coloca, é um símbolo muito bonito, que significa que ele passou a andar de maneira diferente, né? Claro que ali aparentemente diferente de todo mundo por ter um defeito na perna, né? Mas se nós olharmos como um todo, significa que o andar dele era agora um andar que tinha uma marca do eterno, uma marca do sagrado, uma marca da transcendência, uma marca do amor, uma marca da ética, uma marca que modifica. Isso é verdade, né? Todo discípulo de Jesus vai ter o seu andar modificado. Se você conhecer o Messias e ter vida com ele, e ter intimidade com ele, o seu andar não mudar, não aconteceu nada. Houve alguma coisa religiosa aí, mas espiritual não, né?
Então, todos somos tocados no nervo encolhido da coxa e no ciático, né? Nós temos o nosso ciático afetado, nosso andar muda, o nosso caminhar muda, as nossas decisões mudam, os nossos valores éticos mudam, o nosso comportamento muda, a nossa mente muda, as nossas ações mudam. Há mudança, há transformação, quando há uma experiência autêntica, né? Se há apenas uma experiência religiosa cristã, moral, pouca coisa acontece. Há sempre um efeito, a religião e a moral são necessárias, mas nós estamos falando de espiritualidade e ética, que é uma alteração muito profunda e significativa, que depende não só do contato com as regras humanas, mas depende de uma experiência espiritual com o ser sagrado, com o Ruach Kadosh, com o Espírito Santo de Yeshua HaMashiach. Né? Se isso não acontece, você permanece na horizontalidade social, nas convenções, na moral, que está presa ao tempo e às instituições da nossa sociedade. Não acontece quase nada aí. Né? Então, estimulamos você que realmente busque esse novo caminhar, esse novo andar, e aqui no curso, na revisão das Escrituras, você vai tendo essa experiência e mudando o seu interior. Então aqui fala que eles não comem esse nervo que está sobre a coxa, né? Em relação aí a Jacó, enfim, criou-se aí uma questão, uma tradição, né? Então vamos continuar. E aqui nós vemos que, Gênesis 33, e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e 2 servas, e pôs as servas e os seus filhos da frente, Lia os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os últimos. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes que estão contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, ela e os seus filhos, inclinaram-se. Chegou também Lia com os seus filhos, inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. É uma passagem intensa, né? Como eu falei, apesar da promessa de Deus, apesar dele ver lá em Manaim o exército de Deus ao seu lado, apesar da experiência com o anjo, mas Jacó não é arrogante, nem prepotente, não se arroga, ele teme, ele não sabe a vontade final de Deus, se alguém será perdido, né? E ele então cria aí todo um sistema, né? Ele tem as suas preferências, a gente percebe ali, né? Até com um pouquinho de tristeza, ele coloca lá Raquel por último, e o filho, porque ele tinha uma preferência por Raquel, né? E na verdade Deus estava em Lia, né? Porque é dela que procede Judá. Então a gente sabe sobre essas questões humanas e a direção da divindade que às vezes não é percebida por nós. Mas enfim, apesar disso, nós vemos uma atitude linda da parte dele. Ele vai à frente de todos, né? Então, se alguém tivesse que ser morto, ele seria o primeiro a ser morto. E isso é uma atitude de liderança, é uma atitude de quem ama os seus e dá a sua vida pelos seus. Então, nesse texto, a gente vê esse clima, né, todo,
ele se inclina 7 vezes em terra, isso era um ato de quem reconhecia um senhor, então ele se coloca como servo diante do seu irmão, né? E depois o próprio irmão, então, o abraça, beija, né? Os dois choram, e aí a gente percebe o quê? Que houve uma maturidade em Esaú, né? Esaú passou a compreender que de fato Jacó não havia enganado e mentido e feito tudo aquilo sem uma direção. É que Deus, de alguma maneira, tocou no coração do Esaú e ele foi compreendendo que ele vendeu mesmo a primogenitura para o irmão. Aqui não fala, eles não tocam no assunto, né? Mas a gente vê que ele está compreendendo o que aconteceu e aquilo passou, né? Ele percebeu que ele mesmo não tinha dado a importância devida à questão da primogenitura. E aqui então nós vemos no texto que os dois choram, né? Aí ele não quer receber os presentes, ele se constrange, mas o Jacó insiste, ele então por fim recebe o reconhecimento do irmão, né? O irmão também, Jacó, humildemente o reconhece como Senhor, dá todas as honras a ele, enfim. De ambas as partes nós vemos um amadurecimento, uma atitude maravilhosa aqui. E depois ele quer caminhar protegendo Jacó e caminhando com ele, mas Jacó declina, né, com muita habilidade, ou seja, sem arrogância, sem desfazer do irmão. Ele explica que tem ali gado de leite e tudo, mas no fundo ele percebe que ele tem muitas propriedades, o irmão também, e ele vai para um outro lugar para que isso não pese, que não haja problema. Então ele já olha adiante questões familiares, né, e depois ele certamente deve ter encontrado com o irmão e deve ter visitado o irmão e falou que deveria estar bem ali naquela região, enfim. Há todo um cuidado de Jacó para que as relações familiares sejam preservadas e as melhores possíveis, né? Então a gente vê essa maturação aqui no comportamento dos dois. Isso é muito interessante, né? Vamos continuar o texto, porque aqui agora começa, então, mudanças. Ora, passe o meu Senhor adiante do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o gado, passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. Ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote. Então vê que de maneira muito sutil ele vai para um lugar diferente para ali se estabelecer. Edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote, que em hebraico é cabana, né? E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Aram, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda da mão dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Olha, aqui nós vemos o ponto mais importante. Se consolida em Jacó, finalmente amadurece nele a relação integral com o Deus do seu avô Abraão, né, e dos seus antepassados, vindo desde Adão. Agora não é mais o Deus de Abraão, nem o Deus de Isaque apenas. Agora também é o Deus de Jacó e mais, né, o Deus de Israel. Há uma revelação, há uma missão, há um propósito, há uma direção, e ele então se coloca dessa maneira. Então, obedecendo a essa voz interior, a esse comando do Eterno, ele dirige a sua vida, constitui-se num lugar, ali ele compra uma terra, né? E agora nós vamos ver um acontecimento aí difícil, né? Que comentamos com vocês. Então, continuando. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra.
E Siquém, filho de Hamor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também a Siquém, Hamor, seu pai, dizendo: toma esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada de vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos seus irmãos e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. Bom, aqui um fato triste acontece, que vai ter repercussões terríveis, e aí nós vemos que muitas vezes acidentes, problemas, erros que são vividos em famílias, toda família vive problemas, vive dificuldades, vive desvios, e quanto a isso não tem o que se fazer, mas as atitudes se revelam nesses momentos, né? Sabedoria, revisão de vida, o que alguém deve ou não viver, as respostas que dá aos acontecimentos revelam corações, né? Então, este primeiro ato aí do rapaz da terra, né, que parecia ser uma pessoa que tinha liderança muito grande, né? Ele era filho do rei da terra e o preferido do seu pai, e parece que ele então tinha uma certa prepotência, né? Então ele vê aquela moça e acaba forçando ela ou envolvendo ela, e acabou tendo relações com ela. Não fala se ela reagiu, se ela ficou mal e etc., mas ele fez uma coisa que na tradição de Israel, pelo menos, não tinha nenhum sentido, né? Tinha um rito para ser cumprido. E não sei qual era a tradição ali na vivência daquela cidade, daquele rei, mas se ele não tivesse se afetuado a ela, se apaixonado por ela, provavelmente ele não daria nem contas, né? E os homens não poderiam fazer nada. E isso não era uma coisa incomum, porque a gente viu lá com Abraão e com o próprio Isaac como eles tomavam cuidado com as mulheres que tinham, porque eram mulheres bonitas, atraentes, e eles sabiam que o pessoal tinha esse tipo de comportamento aí. E se fosse o caso, matava todo mundo, né? E agora aqui os filhos de Jacó vão receber aquilo, eles se iram, né? E fazem um acordo com o Hamor, aí, com o Siquém, sem a harmonia com seu pai, sem o contato com seu pai, principalmente os dois mais velhos, que é Simeão e Levi. Vocês vão ver aqui na continuidade, né? E disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar ao nosso irmão um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós.
se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós, então dar-vos-emos nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Hamor a Siquém, filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, porquanto habitarão nesta terra e negociarão nela. E eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e daremos nós as suas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. E o seu gado e o seu povo, e o seu gado e as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam à porta da cidade foram circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da cidade. Olha, aqui nós vemos um grande jogo de interesses. Né? O primeiro, eles veem o interesse na irmã deles e os filhos de Jacó. Vem uma oportunidade de criar um laço para aqueles homens e mentem, enganam eles, criam uma condição para que eles se circuncidem, mas eles não têm nenhum interesse e desejo em se unir com aqueles povos. Eles querem matar a todos. Tá? E aqui nós vemos o Hamor e o Siquém convencendo os homens e também agindo de uma maneira dizendo: olha, vamos fazer esse acordo porque tudo que é deles no final vai acabar sendo nosso. Né? Então, nós vemos aí a horizontalidade, os interesses particulares, sem uma direção divina de nenhuma parte. Né? São os filhos de Jacó alterados ali com a ira e com tudo, e eles também agindo de uma maneira, e o pai querendo agradar o filho a qualquer maneira, e eles convencendo os homens de olho ali nas riquezas de Jacó. E o que vai acontecer? Continuando, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram sua irmã. As suas ovelhas, vacas, jumentos, e o que havia na cidade, no campo, tomaram e todos os seus bens e todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra e entre os cananeus, perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles se ajuntar-se-ão contra mim, me ferirão, e serei destruído eu e minha casa. E disseram eles: devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Olha, Jacó não é consultado, ele se sente traído pelos dois filhos, ele sente que isso poderia trazer muitos problemas, porque se os povos ao redor soubessem disso, poderiam todos se juntar e dizimar e terminar com todos eles. Isto não acontece, mas nós vamos ver lá adiante que esse fato acaba revelando a condição de Simeão e Levi, e na bênção da primogenitura eles vão sofrer um agravo por causa disso. E é o que eu disse, ainda vai acontecer mais um fato que veremos aí adiante, e o próximo, que herdaria a primogenitura, também transgride contra Jacó. E ela vai terminar, a bênção plena de Jacó passa para o quarto filho, que é Judá, e isso está plenamente alinhado com a bênção da primogenitura do Cristo, de Jesus, e da eugenia, da genética que está sendo realizada em Israel para a formação do Messias.
Então nós ficamos por aqui. Somos um movimento Consciência Hebraica. Esperamos que este conhecimento possa auxiliar você, te dando sabedoria, te dando visão de como lidar com situações difíceis da vida. Nós estamos no YouTube, lá é só você procurar Consciência Hebraica. Se você puder, deixe um like nesse vídeo, indique esse nosso canal para alguém, passe esse vídeo para alguma pessoa, faça algum comentário, isso ajuda a classificar o nosso vídeo no YouTube. Nós também estamos no Telegram. Se você instalar o Telegram, procure lá Consciência Hebraica. Entre no nosso grupo e interaja conosco por ali. Tudo que nós publicamos é colocado no Telegram. Também estamos no Instagram e Facebook. Precisamos melhorar essas duas redes, mas temos um canal ali também para você. Que a vida infinita esteja sobre ti, sobre a tua casa, que esse conhecimento te dê sabedoria, que você entre em harmonia com Gênesis 1:26, com Yahvé Elohim Adonai, com Yeshua HaMashiach, com seu Ruach Kadosh, e que você se torne um ser formado à imagem e à semelhança do Eterno e do Infinito. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos com a genética do povo de Israel para a formação do Messias. Até lá!